Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Agora 1h20, né? Quinta-feira. Vim aqui falar com vocês rapidamente para uma breve reflexão. Hoje é quinta, né? Então essa semana aconteceu um fato assim muito curioso que me chamou muito a atenção. Normalmente eu costumo compartilhar alguns atendimentos aí com vocês e os casos que chegam pra gente de dor lombar é muito gritante, né? Mas essa semana, todos os dias, hoje é quinta, desde segunda-feira até hoje, quinta-feira, até meu último atendimento que eu fiz agora na parte da manhã, eu atendi pacientes com relatos de dor cervical, tensão, trapézio, pontos de tensão, falta de amplitude de movimento. E aí conversando, avaliando, né, não só a parte mecânica, a questão de movimento em si, perguntando para o paciente algumas questões mais pessoais, né, para a gente poder chegar no ponto aí dessa dor. E o que a maioria, trouxe pra gente no consultório foi algumas questões relacionadas à parte emocional, a privação de sono, a estresse, a ansiedade. Então, por isso, esse meu vídeo aqui, essa reflexão que eu gostaria de compartilhar e fazer com vocês, a forma com que a gente tem encarado, a nossa vida, as adversidades, as dificuldades que a gente enfrenta, como que a gente lida também com a nossa dor, né? Que isso também é muito importante, porque a dor ela é muito subjetiva, né? Cada um vai sentir de uma forma, não tem como a gente mensurar isso. Uma questão que é muito dolorosa para mim pode ser mínima para você, né? E aí me fez refletir muito sobre isso, né? Que em todos os casos as questões emocionais ali estavam bem gritantes, né? A privação de sono também, a ansiedade, o estresse. E tudo isso reflete muito também no momento que a gente também vive, né? Essas incertezas em relação à questão da pandemia que não acabou, né? A questão da vacina. Muitas pessoas aí levantando muitas notícias falsas, né, em relação à vacina. O próprio contexto familiar também, contexto de relacionamentos, de trabalho. Então, tudo isso acaba que somatizando, né? E, consequentemente, o nosso corpo, ele sente tudo isso, né, de uma forma muito intensa. Então, começa uma pequena dorzinha e aí aquilo vai, né, somatizando e muitas vezes a causa não tá numa questão mecânica em si, né, ou relacionado a alguma lesão ou algo mais grave. Tá relacionado mais com uma questão mesmo de como a gente tem encarado as coisas, né. Então, a minha reflexão aqui para vocês é mais sobre isso mesmo, sabe? Como que você tem gerenciado, né, a sua dor? Como que você lida com ela? Quando essa dor aparece, se você já consegue, de uma forma assim imediata, associar com algo que talvez não está muito legal na sua vida, se você consegue fazer essa associação, sabe? Ou você, de forma muito imediata, você já pensa, não, eu tô com uma dor aqui no meu pescoço e tem algo errado aqui. Se você já associa isso a algo mecânico, a algo estrutural, ou você faz alguma associação a alguma questão mais emocional, a algo que não está muito bem resolvido na sua vida e que isso refletiu também no seu corpo. Porque isso, gente, acontece muito, tá? Principalmente em pacientes que têm dor crônica, né? Que são os pacientes que eu atendo aqui. Isso é muito corriqueiro, né? Isso acontecer. Então, por isso que a gente sempre pede para os pacientes olhar o contexto geral, né? Como ele tem enfrentado o seu dia a dia, as dificuldades.
porque isso vai sim interferir, né? Às vezes a pessoa, ela já tem alguma questão, né, estrutural, mas que aquela estrutura não me dá nenhuma condição assim para dizer que é aquilo que está causando a dor. E aí, investigando mais a fundo, a gente vê que tem outros contextos, né? E aí eu quero compartilhar com vocês uma situação, um relato de uma paciente que trouxe para mim. Olha que coisa engraçada. Ela me relatou que ela estava sentindo um nó, como se fosse um nó aqui na garganta. E aí, conversando com ela, perguntando para ela como que, né, ela lida com as situações da vida dela, com as pessoas, com crítica, ela me disse que ela não é uma pessoa que fala, que ela expõe, que ela coloca para fora aquilo que a incomoda. Aí você vai percebendo que, você fala, nossa, Edi, mas não tem nada a ver, gente, tem tudo a ver. É uma pessoa que guarda muita coisa, reprime muito, né, os sentimentos, quer falar, mas não consegue. E aí ela me trouxe assim, eu já tenho 40 anos, eu sei que eu não vou mudar, eu sei que eu não vou falar o que me incomoda. Aí o que a gente pensa? A sugestão que eu sempre dou e que eu dei para ela. Então, se você acha que você não consegue mudar essa questão, então por que você não olha para isso de uma forma diferente, né? Quando alguém chegar para você e falar algo que você não aprova, que você não gosta, que você não concorda, tenta olhar para isso diferente. Tenta não abstrair isso e guardar isso para você, né? Aliás, tenta abstrair isso e não guardar para você. Se você sabe que isso vai te gerar algum gatilho, que isso vai te gerar alguma ansiedade, algum desconforto, né, com aquela fala, não guarda, né? Aquilo pertence a outra pessoa, não pertence a você, né? Então é aquilo que eu sempre falo. Se não consegue falar para fora, então evita, né? Evita estar com pessoas que fazem esse tipo de comentário, evita certas situações, né? Evita estar com pessoas que fazem isso no seu dia a dia, pro seu bem, né? Se você sabe as coisas que te incomodam, então você não precisa se expor aquela situação, né? Você pode muito bem aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável, não guardar isso para você, já que você não vai falar. Então, essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Observem, nem sempre a dor, ela é causada por algo mecânico ou por algo que está machucado no nosso corpo. Nem sempre, gente, na maioria das vezes, é algo que a gente vem trazendo, sabe? É uma somatória de coisas. E começa com uma coisinha. E aí vai entrando num ciclo, que a gente fala ciclo da dor, que vai gerando tudo isso. Então, às vezes, você está desmotivado, e aí aquilo vai te gerando uma ansiedade, vai gerando um estresse, você acaba que não fazendo mais atividade física, você entra no sedentarismo. O sedentarismo vai deixando você fraco, o seu corpo fraco, os seus músculos fracos. E aí vem as dores, né? Vem uma privação de sono, que você não consegue ter ali um relaxamento na hora que você vai se deitar para poder dormir. Então você percebe que são pequenas coisinhas, né? Que vão aí somatizando e acabando que acontecendo tudo isso, onde a gente chega na dor, né? Então procurem gerenciar isso também, né? Nós profissionais da saúde, eu como fisioterapeuta, profissional do movimento, a gente sempre orienta para que vocês possam se movimentar, ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, independente da atividade que vocês escolham fazer, tem que ser algo que te gera prazer, bem-estar. Então, procurem olhar para vocês com mais carinho, com mais compaixão. Se alguma situação que você se encontra não está legal, não está bem, tenta sentir isso, né? Tenta te entender para ver o que você pode fazer por você mesmo, né? Tem coisas que você vai poder fazer por você mesmo. Tem coisas que um outro profissional vai poder te ajudar. Então pensa assim, a gente está sempre aqui para poder ajudar, mas tem coisas que vai
competir a você, tá? De você gerenciar isso e de você lidar com essa situação, tá bom? Então, o meu recado é: olhem para vocês, deem uma pausa, verifique o que está de errado, o que está em desequilíbrio aí na sua vida, no seu corpo, na sua rotina, e tenta de alguma forma alinhar isso aí. Busque ajuda, isso é sempre importante. Nós estamos aí no mês do Janeiro Branco, né? Já aproveito para falar disso também, é uma consciência em relação ao cuidado da saúde mental. Então, isso está muito atrelado a muitas questões de dores físicas também. Então, procurem ajuda, não tentem resolver tudo sozinhos. Mas uma coisa que é importante assim, a gente sempre vai estar ali para te estender a mão, mas o paciente também ele tem que querer, né? Então, por isso que esse autogerenciamento ele é muito importante, de vocês também serem o protagonista da história de vocês, de quererem também resolver o problema, resolver a dor de vocês, né? Isso não pode ser um compromisso só do profissional, tem que ser do paciente também, de vocês serem comprometidos. Eu sempre falo aqui no meu consultório, o exercício, ele é como se fosse uma dose diária de medicamento. Então, se o paciente passa uma horinha comigo aqui 2 vezes na semana ou 3 vezes, em casa ele vai ter que levar isso, né? Ele vai ter que levar isso para casa dele, para o dia a dia dele, para o trabalho dele, para a rotina dele. Senão, não vai surtir o efeito que a gente quer. Então, vocês também têm que ser comprometidos com o tratamento e com o gerenciamento dessa dor. Tá bom, gente? Fica aí essa reflexão, tá? Porque isso me chamou muita atenção nessa semana, os quadros de dor cervical que eu atendi. Então, se observem, deem uma pausa, reflitam sobre como vocês estão vivendo a vida, como que vocês estão encarando algumas situações, se estão no piloto automático, né? E se observem e tentam enxergar de que forma que vocês podem fazer isso de forma diferente, tá bom? Um beijo grande para todo mundo aí, fiquem com Deus, boa tarde, tchau, tchau, até uma próxima.